Ah, começou? Olha só. Vocês podem, por favor, dar o play? Já deu play? Isso, maravilha. Muito obrigado, hein? Obrigado a todos pela paciência. Vocês não imaginam como eu estou feliz. Bom, vamos lá. Eu vou começar com uma frase muito bonita do meu amigo Renato Araújo, que é: saber reconhecer o inteligível e seus limites é a maior tática educadora. Certa vez, durante uma de nossas atividades em classe, produzíamos figurinos e um grande cenário para uma peça teatral a ser apresentada pelos alunos. E nisso eu tinha um grande parceiro, o João Alves. Entre os objetos de cena havia um pequeno tambor. Uma das personagens deste espetáculo infantil deveria se comunicar por meio do instrumento com integrantes de seu grupo. No entanto, o ator mirim não tinha muita habilidade em extrair sons, algo visto pelo senso comum como tarefa muito simples. Infelizmente, nenhum dos demais alunos se prontificou a substituí-lo e acabamos por realizar a atividade sem grandes virtuosos. Ao final do espetáculo, um segundo aluno, mais tímido que os demais, cochichou ao pé do meu ouvido e disse: professor, eu sou Ogan, eu toco lá em casa, mas ninguém pode saber, viu? Talvez não seja de conhecimento de todos, mas o cargo de Ogan é uma posição de muita responsabilidade em algumas religiões de matriz africana. Imaginar uma criança tão pequena ocupando este cargo é, sem dúvida, um orgulho para o núcleo familiar, do qual esse garoto pertence. Não posso dizer que esta criança teria grandes regalias, mas sua tarefa é vista com destaque por seus irmãos e pela comunidade religiosa da qual ele participa. O mesmo não se aplicou ao nosso ambiente escolar. Lá meu aluno se omitiu, provavelmente temendo a intolerância religiosa de seus colegas, os apelidos pejorativos, as ameaças de conversão para outras religiões. Este complexo universo simbólico, conceitual e plástico presente no meu aluno foi aplacado como uma estratégia de sobrevivência ao racismo presente. Meu aluno, ao perceber em mim um ponto de contato, de confiança, desabafa entre cochichos, algo que poderia ser espalhado aos quatro cantos da sala de aula, como fazem alguns pouquíssimos que viajam para Disneyland. Aparentemente, um dos mais fortes impulsos recebidos pela educação brasileira na promoção de uma consciência compartilhada a respeito destas heranças culturais e do seu papel na luta contra a discriminação e violência, não só entre estudantes, mas especialmente entre educadores, foi a Lei 10.639. Contudo, 14 anos após a instituição da lei, ainda é possível ver temáticas relacionadas às populações de origem africana e indígena serem acionadas em escolas e instituições culturais de forma muito pontual e apenas em datas festivas. No caso das culturas afro-brasileiras, estabeleceu-se, em boa parte dos casos, uma caricatura prontamente agendada para todos os meses de novembro, facilmente associada ao Dia da Consciência Negra. Alguns dirão que isso já é uma vitória, ao menos nos grandes centros difusores, onde comemora-se o aparente fim da perspectiva responsável por tornar invisível o papel ocupado pelos afrodescendentes na formação e manutenção do país. Eu considero a instituição da Lei 10.639 um marco temporal dessas questões. Por outro lado, a acomodação desta agenda novembrista estabeleceu um achatamento simbólico em grande parte destas manifestações ao longo da última década, ignorando o entendimento dessas culturas como parte de toda a organização social, capaz de atravessar todo o processo social e educacional e, por isso, nosso cotidiano de janeiro a dezembro. Bom, bastaria pensar, por exemplo, nas contribuições presentes na tradição oral, no conhecimento tecnológico, nos processos civilizatórios, na diversidade linguística, cultural e religiosa, entre outros tantos elementos presentes em nossa contemporaneidade. Se não bastasse lutar contra leituras eurocêntricas das manifestações afro-brasileiras e africanas, visões redutoras responsáveis por compartimentar esta diversidade de elementos culturais, simbólicos e conceituais dentro de categorias folclóricas e exóticas que associam diretamente as pessoas afrodescendentes africanas a escravizados ou seres primitivos, formou-se tanto no bojo destas demandas por materiais didáticos e materiais de apoio destinados a professores, quanto em instituições culturais, uma série de armadilhas para essa população, especialmente para os indivíduos produtores dessas culturas que se veem selecionados como porta-vozes destas manifestações. Vamos saber. Nesse sentido, compartilho a necessidade de afinarmos nossas percepções
para os entornos do ambiente escolar, como bem salientou a Estorvo em nossa conversa prévia antes da gente se encontrar aqui hoje, né? Para o reconhecimento da atuação de uma pluralidade de agentes, grupos, associações e, sobretudo, as famílias de nossos alunos, correspondentes desta África presente em nós, como bem afirma João Agostinho. Logo, encarar a história e a cultura afro-brasileira e africana no Brasil é também encarar as ininterruptas formas de hierarquização e solapamento dessas manifestações em seus mais diferentes níveis, raramente incluídas como formas legítimas do saber e da arte. Reivindicar uma compreensão destas heranças promotoras de um mundo diverso, aberto a diferentes cognições e interpretações, tem sido uma das principais tarefas de muitos artistas afrodescendentes em seus mais diferentes campos ao longo do tempo. Pois, embora o reconhecimento positivo dessas manifestações esteja se dando lenta e tardiamente, elas sempre foram fundamentais para a edificação de nossa sociedade. Neste quadro, eu gostaria de apresentar um saboroso contraponto aos hegemônicos modelos de produção de conhecimento está tudo secado. Difusão, análise e reflexão, não apenas sobre a arte afro-brasileira e africana, mas sobretudo para aqueles que buscam assumir um compromisso de transformação desta realidade, superando as barreiras da hipocrisia com a qual nascemos. Para ele, ser educador é ser um intelectual, uma pessoa capaz, não só de provocar habilidades plásticas aos demais e às demais áreas do saber, mas também reflexões sobre a vida e sobre a nossa existência. Refiro-me àquele que tem como lema a seguinte frase, entre aspas, jamais ser indigno dos meus antepassados, que é o Renato Araújo, que é o nosso intelectual irado. Mas o maior destaque que eu posso oferecer ao trabalho teórico de Renato refere-se à manutenção do selo editorial chamado Férrea Vox, do qual ele é atualmente responsável. Criada coletivamente em 1997 como uma revista de filosofia e cultura aberta a publicações de textos de alunos da Universidade de São Paulo, a Férrea Vox representa hoje um dos maiores arcabouços para aqueles que buscam de forma totalmente gratuita informações e reflexões especializadas sobre as contribuições africanas e afro-brasileiras na constituição de nosso país em seus mais diversos aspectos. A Férrea Vox não busca patrocínio e nenhum vínculo institucional com editoras e empresas. Entre os principais títulos ligados aos temas africanos e afro-brasileiros estão: Isto não é magia, é tecnologia. Subsídios para o estudo da cultura material e das transferências tecnológicas africanas num novo mundo. Publicado em 2013, este livro apresenta uma discussão sobre a temática de transmissão de tecnologias africanas para o Brasil e para as Américas. Ao analisar e propor algumas hipóteses quanto ao nível do aproveitamento destes saberes e outras técnicas durante o momento de implantação do colonialismo no país, Renato Araújo discute sobre a temática da transmissão de tecnologias africanas nas Américas, utilizando-se como pano de fundo para a discussão filosófica a respeito dos fundamentos totalitaristas e patriarcalistas de heranças autogenéticas e primitivas dos modelos de tecnologias assumidos historicamente pela humanidade. Então, alguns capítulos, textos desse livro, por exemplo, são a arquitetura africana, a comunicação à distância, a engenharia naval e civil, povos não agráfos, a cultura negra de exportação, da enxada à bateia, dos fornos ao pilão, cultura material, africana no Brasil, mestre da medicina tropical, mestres da técnica, mestres da mineração, os manos das linhas e das tecnologias, mestres da tecelagem, cestaria, cerâmica, mestres da agricultura tropical, mestres da madeira, mestres da criação de gado extensivo, mestres das artes plásticas e da música, mestres do trabalho e do jogo de cintura, além de outros temas relacionados às técnicas e tecnologias africanas e uma não exaustiva lista de plantas de árvores com possíveis vínculos entre a África e as Américas. O segundo exemplo é a compilação intitulada Escritos Afro-Brasileiros, publicada em 2016. Este é o primeiro de 2 volumes de uma coletânea de textos sobre a África, arte africana, arte afro-brasileira, joias, joalheria africana e outros itens escritos entre os anos de 2006 e 2016. Segundo Renato, nesse trecho que eu extraí da epígrafe do livro, esta coletânea não se trataria de uma mera coletânea.
nem mesmo de uma mera seleção, mas uma obrigação intelectual a qual me impus. O que desejei fazer aqui foi colocar minha cara a tapa e me descolar por fim de temas a respeito dos quais eu não sou absolutamente especializado e sobre os quais, ainda assim, teimosamente eu me debrucei, embora por inteiro e de todo verdadeiro. O fiz só porque ninguém ou muito poucos o fizeram. Se estudei um ou outro assunto afro, foi ou bem por querer entrar momentaneamente para esta política, ou bem por puro acaso e, de fato, quase sem querer. Por isso, os abandono todos nestes 2 últimos volumes, excetuando meus trabalhos com joalheria africana e sua perspectiva na antropologia econômica. Ora, dos experts de plantão eu jamais li nada de sequer parecido com o que escrevi nesta última década. Isto tudo me apresentou como uma espécie de dever, ou seja, ajudar a fazer parir no meio da rua uma mulher que não é a sua esposa e que, aliás, é alguém a quem você nunca viu, mas ainda assim fará o parto dela por dever, mesmo estando muito longe de ser um verdadeiro obstetra. A certeza cruenta da escravidão, seus desdobramentos e seu grande e provavelmente insuperável hiato que empurra e separa os seres dos projetos de seres, os cidadãos dos indigentes e a certeza de que mundos apartam os seres humanos de seus arremedos, além de minha própria consciência infeliz, talvez estes foram os meus únicos e desgraçados guias nesses escritos. Fecha aspas. Nesse sentido, aproxima a tarefa apresentada por Renato Araújo, em grande parte de seus textos, àquela realizada pela professora e diretora do Instituto de Justiça Social, Denise Ferreira da Silva, pontualmente apresentada aqui durante a série de encontros afroatlânticos. Ao expor e compreender a forma como o Estado capital é dependente da violência racial e, desta forma, como este Estado não somente herda, mas, sobretudo, aciona essa violência por meio da atualização de uma arquitetura jurídica, econômica, colonial, professora Denise explicita a urgente necessidade de construirmos um novo mundo. Renato, por sua vez, municia-se contra esta violência racial fazendo uso de uma volumosa liberdade, muitas vezes entendida por seus colegas intelectuais como radical, suicida ou mesmo anticapitalista. Desta forma, ele expõe a frágil e aparente autonomia que os demais intelectuais fingem possuir frente aos interesses sociais. Ao disponibilizar o resultado de suas pesquisas em plataformas de acesso gratuito na internet, no formato de livros digitais, por exemplo, Renato não apenas assume um compromisso com a democratização destes saberes, raramente observado, mas recusa o papel de fornecedor de ideias convenientes para a perpetuação dessa dominação e estratificação social. O que inclui, por sua vez, a rejeição a uma certa indústria gráfica e a sua produção de ideologias, bem como de instituições culturais que almejam apenas sanar momentaneamente e com exemplos extremamente úteis e pontuais as demandas por representatividade dessas populações. Cabe ressaltar que Renato Araújo mantém a honestidade intelectual capaz de honrar este título, apresentando desta forma todas as fontes pelas quais ele estabeleceu seu fino cotejamento bibliográfico. Diferente de mornas compilações de dados sociais e históricos obtidos através de intelectuais contentes, poucos compromissados com a tarefa de interromper a reprodução de estereótipos. Intelectuais contentes, entre aspas, é a forma como Darcy Ribeiro categorizou aqueles intelectuais que não se importam em viver no país de pobres. Segundo Joel Rufino, o intelectual contente seria capaz de viver sua intelectualidade, por vezes brilhante, em meio à pobreza, com seus desejos e reclames. Para finalizar essa série de exemplos das armadilhas às quais os artistas afrodescendentes são sujeitos e participantes, eu gostaria de ler um pequeno trecho de um outro marco documental da literatura. Refiro-me a um dos mais extraordinários documentos históricos sobre a vida de pessoas escravizadas no começo do século XIX. Trata-se de um testemunho autobiográfico de um homem escravizado, publicado pela primeira vez em Londres no ano de 1840, sob o patrocínio e esforços do movimento abolicionista para acabar com a escravidão nas Américas. Até onde se sabe, este é o único texto do gênero a ser elaborado por um escravizado latino-americano durante seu cativeiro. Seu autor, Juan Francisco Manzano, é considerado hoje por diversos especialistas como o autor do melhor romance anti-escravista do período colonial cubano. Segundo Alex de Castro, pesquisador, tradutor e transcriador, responsável pela primeira edição desta publicação realizada no Brasil em 2015, bem recente,
A redação desta autobiografia foi um empreendimento cercado de temor e repleto de dificuldades práticas e políticas. Frase do Alex de Castro. O quanto falar, o quanto silenciar, o quanto aqueles homens brancos e ricos, aparentemente tão tolerantes, eram capazes de ouvir e aceitar. Se, por um lado, o texto de Manzano seria capaz de demonstrar os horrores da escravidão e, com isso, atingir os objetivos anti-escravistas do grupo, por outro lado, segundo Castro, entre aspas, as vilãs de uma narrativa assim teriam necessariamente de ser as próprias pessoas do grupo e suas famílias, todas as quais possuíam pessoas escravizadas ou eram de alguma maneira dependentes da economia escravista. Entre aspas, essa frase de Alex de Castro, para Manzano, essa linha tênue entre negociação e resistência não era um debate intelectual a posteriori, mas uma questão de vida ou morte a ser encarada hoje. Era uma navalha em cima da qual ele precisava andar, se equilibrar, dançar. Nas duas passagens. Em 1810, se bem me recordo, como eu era o cachorrinho de minha sinhá, pois assim se pode dizer, porque era minha obrigação segui-la sempre, a menos que entrasse em seus aposentos, porque então eu ficava às portas, impedindo a entrada de outros, ou chamando quem ela chamasse, ou fazendo silêncio, se considerava que ela dormia. Uma tarde saímos ao jardim e durante muito tempo fiquei ajudando minha ama a colher flores ou transplantar alguns matinhos como passatempo. Enquanto o jardineiro andava por toda a largura do jardim, cumprindo sua obrigação, ao nos retirarmos sem consciência realmente do que fazia, peguei uma folhinha qualquer de botão de gerânio. Essa malva extremamente cheirosa ia em minha mão, junto sei lá mais com o que eu levava. Distraído com meus versos de memória, seguia minha sinhá à distância de 2 ou 3 passos e caminhava tão alheia a tudo que ia despedaçando a folha, do que resultava maior fragrância. Ao entrar em uma antessala, não sei com que motivo minha sinhá retrocedeu. Eu lhe dei passagem, mas ao passar por mim, lhe chamou a atenção o cheiro. Imediatamente colérica, com uma voz fortíssima e alterada, me perguntou: "O que tem nas mãos?" Fiquei morto. Meu corpo gelou-se em um instante e, sem poder quase ficar de pé, pelo tremor que me deu em ambas as pernas, deixei cair a porção de pedacinhos no chão. Ela me tomou as mãos e as cheirou. Pegando os pedacinhos, eles pareciam um montão, um matagal, um atrevimento. Quebraram meu nariz. Ao meu ver, um dos maiores destaques desta narrativa está para além de uma anunciação ou exemplificação dos diversos tipos de violência perpetradas contra as populações negras escravizadas ao longo dos últimos séculos. Não bastasse todo o sofrimento oriundo dos castigos e do trabalho forçado, além do risco posto à sua própria vida ao cumprir o desafio de aprender a desenhar, ler e escrever sozinho, ao redigir esse texto, Manzano afirma sua humanidade e nos presenteia com sua sensibilidade, utilizando das regras de seus adversários. Ao fazer isso, as palavras de Manzano foram capazes de superar edições involuntárias, silenciamentos e inúmeras alterações realizadas pelos mesmos agentes que prometeram ajudá-lo. Estes homens eruditos, ricos e brancos, utilizaram do enorme sofrimento de Manzano, ricamente registrado, como artifício para a construção de uma aparente idoneidade. Não importava para estes homens eruditos, ricos e brancos, a vulgar contradição de suas ações. Não importava o fato de Manzano escrever este livro ainda em cativeiro, refém da brutal violência de um regime escravocrata. Para esta elite intelectual, importava mais a implantação de uma modernidade que via na escravidão um enorme empecilho, já que o sistema de trabalho escravo era incompatível com a escala industrial capitalista de produção dos engenhos de açúcar. Por isso, a escravidão e o tráfico negreiro eram indesejáveis, mas não a manutenção de pessoas escravizadas. Para finalizar, gostaria de indicar a vocês o terceiro livro de autoria de Renato Araújo, publicado pela Férrea Vox em 2016. É, sem dúvida, um dos mais impactantes textos sobre a arte brasileira já escrito. Arte afro-brasileira, altos e baixos de um conceito. Neste livro, Araújo não trata do protagonismo negro em si mesmo, nem especificamente das tentativas frustradas ou não do movimento negro de incluir a questão artística nas suas pautas. Isto é, o autor não enfatiza o ativismo negro que perturbou as estabilidades das cercas das artes, mas dedica-se aos momentos e motivos pelos quais estas mesmas cercas diminuíram suas resistências. A arte afro-brasileira seria, portanto, uma invenção dos padrões de cooptação de elite negra voltadas às artes, que ficariam presas no impasse insolúvel que as apartaria de sua ascendência nobre, artistas do barroco e neoclássico, tanto na música quanto nas artes plásticas. Fundamento das artes no Brasil, portanto, referência fundamental da arte brasileira.
não capítulo, não vertente, mas a arte brasileira, sem qualificativos, porque nevralgicamente afro, e a manteria em sua dependência estatal, hoje representada também pelas grandes corporações, bancos e financiadores de uma certa curanderia, falsos curandeiros que se passam por verdadeiros curadores só por causa da cor negra de sua pele e principalmente por sua vontade de potência carreirista, seu desejo de pôr no currículo, de estar no mercado, etc. O desafio do artista identificado como afro-brasileiro seria então cuidar de seu jardim e mesmo assim ser universal, fazer arte afro-brasileira e ser cosmopolita. Mas como fazer isso? A pesquisa de fôlego de Renato Araújo não oferece muitas respostas, porém nos oferece um impressionante caminho para fugir de muitas outras armadilhas. O que nos surge como esperança é compreender a arte independente afro-brasileira, livre de racialismos biológicos, ainda que os apresente em termos políticos. Essa arte seria, dessa maneira, uma forma de resistência política e também cultural, já que foi o racismo também que relegou os aspectos culturais africanos e sua estética, sua materialidade a planos subalternos. E a apresentação destes planos subalternos no âmbito do prestígio das artes de fôlego, resistência e honra a esse modelo cultural. Bom, para finalizar então, gostaria de fazer os agradecimentos, agora desta vez sem delongas. O primeiro a Roberto Salute, presidente do Banco BTG Pactual, o presidente da Rondital S.A., Alfredo Setúbal, presidente do Conselho, José do MASP, José Olimpo Pereira, presidente do Banco Credit Suisse, Abraham Chaiman, o criador do Vale da Refeição, presidente da Federação de Comércio, e faz parte do Conselho do SESC e do SENAC, do Albert Einstein, Fábio Rocha, empresário candidato à República do Governo Brasileiro e proprietário da Rede de Roupas Riachuelo, Geise Diniz, mulher do empresário Abílio Diniz, que é vice-presidente do Conselho do MASP, Henrique Meirelles, nosso atual ministro da Fazenda. Além destes nomes, gostaria de agradecer aos diretores estatuários, Jackson Schneider, presidente da Divisão de Defesa e Segurança do fabricante de aeronaves Embraer, Geraldo Carboni, ex-presidente do Bocum Boston, Alberto Fernandes, vice-presidente do Itaú BBA, Luciano Huck, ao lado de Flávio Rocha. Existe também, além de Adriano Pedrosa, como a gente acabou de ver nessas imagens, vários curadores adjuntos responsáveis por inserir um novo fôlego às exuberantes exposições realizadas recentemente pelo MASP. Entre eles, gostaria de destacar, como a gente acabou de ver, Pablo Leão de la Barra, a historiadora Lília Schwartz, a nossa madrinha, e Rodrigo Moura, que a gente acabou de ver essas imagens. Aqui vocês podem ver o endereço onde encontrar os textos do Renato. Eu sugiro que vocês comecem a leitura pelo Arte Afro-Brasileira, Altos e Baixos de um Conceito. E, bom, essa foi a minha fala. Muito obrigado. Oi. Assim, não sei vocês, mas eu tô bem passado. Acho que uma das coisas que mais ficou forte para mim, assim, da sua apresentação, é que escapa toda hora no texto, na relação entre as imagens e tudo mais, algo que é muito caro para mim, assim, que é a relação entre educação e afecção. Entre você buscar referenciar ou estruturar as dinâmicas pedagógicas a partir de uma relação com afeto. Eu vi isso quando você fala do Renatinho, do Renatex, do Araju. Eu vi isso quando você falou das relações do contato que você tinha com os educandos, lembrando das suas experiências prévias e tudo mais. E eu queria que você comentasse um pouco sobre o lugar desse afeto, tanto na sua apresentação agora, mas nesse contato que você disse que aparece entre o educando e a sua prática e tudo mais, ou apareceu, né, quando você dava aula. E depois que ele responder a pergunta, sim, a gente tem um limite de até 4h20, e aí se tiver perguntas aí na plateia, a gente vai tentar recolher mais ou menos o número de 3, passa para mim, acho que tem um pessoal passando e recolhendo as perguntas ali, ó, o Lucas. E aí a gente faz a pergunta, beleza?
Ah, e outra coisa, rapidinho, que ficou muito forte para mim também, foi quando você começou a mesclar as imagens entre o Vogue e uma prática cerimonialística, ritualística, não sei, assim. E aí você fica muito claro a necessidade da revitalização da memória, da presença material da ancestralidade nas práticas e tudo mais. Ah, é isso, eu fiquei bem passada mesmo, assim, durante todo o processo, mas o que eu queria que você comentasse para mim um pouco é sobre esse lugar do afeto, nesse espaço todo aí que você construiu pra gente. Bom, obrigado, Stove. Desculpa o atraso, imaginei que você tenha ficado ansiosa, eu teria ficado muito ansioso, mas não foi nada intencional, meu desculpa. Bom, a sua pergunta é um abraço.